Oi pessoal, sejam bem-vindos às Dicas Rápidas de Excel da Luz. Eu sou Rafael Ávila e hoje a gente vai falar sobre como inserir gráficos no seu arquivo Excel. A gente vai usar a planilha de prospecção de clientes da Luz, porque ela já possui diversas informações estruturadas que vão permitir que a gente entenda como adicionar um gráfico bem feito dentro da sua planilha. Tudo que a gente falar aqui vale para a sua planilha também, então fica atento. Hoje a gente vai falar sobre quais são os principais gráficos que você pode utilizar e como utilizar dados e informações que estão na sua tabela, no seu Excel, para você gerar gráficos que vão te ajudar a ter uma melhor visualização do seu negócio ou do que você estiver mexendo. Então, para começar, vamos entender que logo aqui na parte de cima do Excel você vai ter uma parte de gráficos, onde você consegue ver os principais gráficos que existem no Excel. Os que são mais utilizados, disparados, são os gráficos de colunas, e aí aqui a gente só tem variações de quais gráficos de colunas são. O mais simples são as colunas uma do lado da outra, você também pode ter as colunas uma em cima da outra. Isso aqui é bem legal também para determinados casos de uso de gráficos. A gente vai ter as linhas, e aí as linhas são muito legais para você visualizar tipos de evolução. Então são gráficos que são bastante utilizados se você quer ver a evolução de algum item ao longo do ano, por exemplo. Você tem os gráficos de pizza, né, que eles servem muito para você fazer uma análise comparativa entre determinados itens, e você tem os gráficos de barras, que basicamente são as colunas deitadas, gráficos de área, gráficos de dispersão e alguns outros tipos de gráficos também que você pode utilizar. Desses outros tipos, um que eu gosto particularmente de usar para alguns casos específicos são os gráficos de radar. Então, eu vou falar sobre alguns deles hoje e sobre outros a gente deixa para uma próxima oportunidade. Então, se você quer adicionar um gráfico, basicamente a primeira coisa que você precisa ter é um conjunto de dados para gerar esse gráfico. Você não vai gerar um gráfico do nada. Então, se você quer ter um conjunto de dados, basicamente você pode fazer uma seleção, e quando você faz essa seleção, você vai ter duas formas de inserir esse gráfico. Uma é fazendo uma seleção. Nesse caso, eu quero fazer uma seleção dos meses de janeiro a abril para ver qual mês foi melhor no meu caso. Então, essa aqui, como a gente pode ver, é uma análise mais comparativa de mês para mês. Então, eu vou selecionar o gráfico de pizza. Nesse caso, como você pode ver, no nosso gráfico a gente tem que estão todas exatamente iguais. Se a gente fizesse uma mudança na nossa seleção aqui, por exemplo, colocando que fevereiro teve 4 vendas, ao invés de apenas uma, a gente percebe que o mês de fevereiro no nosso gráfico é atualizado automaticamente. Então essa é uma maneira simples e fácil de você adicionar um gráfico. É fazendo a seleção dos dados que você quer inserir nele e apertando, escolhendo o gráfico que mais se adequa àquela realidade. Supondo que eu quisesse fazer essa inserção com gráficos de colunas. A gente também poderia fazer. Como você pode ver, a coluna de fevereiro é uma coluna que está acima das outras, porque tiveram mais vendas em fevereiro. Agora, em determinados casos, quando você faz essa seleção de dados, por vezes você não consegue inserir simplesmente esse gráfico. Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui, fazendo essa seleção de informações até dezembro. Nessa seleção de informações até dezembro, eu vou tentar inserir uma coluna, um gráfico de coluna. Como vocês podem ver, esse gráfico ficou um pouco esquisito, ele não ficou muito bom, porque ele me pegou aqui a análise de vendas por vendedores como um item de coluna, não ficou legal. O que fazer nesses casos? Nesses casos, a gente pode inserir um gráfico, então eu vou para uma parte aqui da minha tabela que não tem nada, e vou inserir um gráfico aqui de coluna, por exemplo. Inserir um gráfico de coluna, obviamente eu não fiz nenhum tipo de seleção, então esse meu gráfico de coluna está em branco, e agora a gente precisa trabalhar em cima dele. Então, se a gente quiser trabalhar, a gente precisa selecionar dados dentro desse gráfico, e a gente vai ter aqui, ele pode te pedir um espaço para você selecionar, ou você pode ir adicionando séries. Vamos aprender a adicionar séries dentro de um gráfico de coluna. Então a gente vai adicionar uma primeira série e ele pede para você o nome dessa série, quais são os valores de Y e quais são os valores de categoria. Os valores de Y são os valores propriamente ditos do seu gráfico. Então se a gente está utilizando o critério de seleção ali de cima, vamos pegar valores numéricos que vão ajudar a gente a entender melhor isso. Por exemplo, número de vendas no mês. Então aqui eu vou pegar os valores que eu quero de janeiro até dezembro e pronto, eu tenho os valores daquela seleção. Agora, na categoria X, que são os itens de categoria, eu vou colocar
a que esses itens se referem. Então, esses itens se referem a receitas geradas de janeiro até dezembro. Já coloquei aqui. Se eu quiser dar um nome para essa seleção, também é bem pertinente, são as vendas geradas pelo José Dutra, que é uma análise de vendas por vendedor da nossa planilha de prospecção. Perfeito. Se eu der OK, automaticamente vocês vão ver que a nossa planilha já foi atualizada com R$ 1.000 em janeiro e R$ 5.000 em março de vendas. Fácil assim de se fazer. Agora, se eu quisesse adicionar um outro vendedor nessa análise, basicamente eu precisaria selecionar dados novamente, adicionar uma nova série, e dentro dessa nova série eu vou fazer o mesmo procedimento. Nesse caso, eu vou fazer para o Leonardo Gomes. Então, o nome dele é o Leonardo, os valores são a mesma série de dados, e se eu fosse falar dos valores de categoria, que automaticamente já estão preenchidos lá, porque você já fez isso para o primeiro, você adicionaria até dezembro. Você deu OK, você vai ver o quanto o Leonardo vendeu. O Leonardo vendeu em fevereiro 3.000. Agora, a gente já aprendeu a adicionar gráficos, a gente só precisa trabalhar esse gráfico melhor. Esse gráfico está me dando pouca informação, ele está me incomodando um pouco, então que tal se eu mudasse a forma de layout dele, a forma de visualização dele? Então você tem diversas fórmulas que você pode utilizar, e de acordo com essas diversas fórmulas, você vai escolhendo o que você acha que fica melhor dentro da sua análise. Cada gráfico pode ter uma forma diferente de visualização. Nesse caso, eu quero uma que já tenha, por exemplo, os rótulos de cada dado. Assim, eu já sei que o José ganhou R$ 1.000 aqui, que o Leonardo ganhou 3.000 e que o José ganhou 5.000 aqui. Isso é uma simples forma de você visualizar melhor essa sua planilha, esse seu gráfico que você acabou de gerar. Eu espero que eu tenha ajudado você a fazer melhores gráficos utilizando o Excel. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato pelo nosso e-mail contato@luz.vc. Um grande abraço.